poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começamos agora mais um programa da terceira temporada do programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, apresentado por mim, Natsan Matias, e o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos, que sempre está aqui comigo, respondendo perguntas, tantos temas diversos. Pastor Augustus Nicodemos. Oi, Natsan, querido ouvinte, que alegria para nós estar aqui produzindo o programa mais uma vez. Por favor, chame aí os seus amigos, se você está assistindo pela rádio, se estiver no carro, aumenta o volume aí. E também nas redes sociais você pode compartilhar, faça a divulgação e difusão desse programa. Nós sabemos que ele tem abençoado muita gente no Brasil e no exterior. Em Lucas 16, versículos 19 ao versículo 31, lemos uma narrativa que Jesus faz sobre um mendigo chamado Lázaro e um determinado rico. Ambos morrem e vão para destinos diferentes. Que aspectos teológicos e doutrinários podemos tirar desse relato de Jesus? Quais aplicações para nossa própria caminhada, identificados ou com o rico ou com o mendigo da história? Esse é o tema de nosso programa de hoje. Pois bem, pastor, está aí, então, o tema lançado, né, das lições que podemos tirar nesta história. Sim. E a Fabiana, por exemplo, faz uma pergunta que ela diz que, eu posso dizer que por causa dessa história, podemos dizer que vamos nos reconhecer no céu? Jesus está dizendo que a gente vai se reconhecer lá. Sim, sem dúvida. Essa é uma das implicações, não é? Que podem ser tiradas desse relato do rico e do mendigo. A primeira coisa que nós temos que definir o reconhecer é o que é essa narrativa. Muita gente acha que isso é uma parábola que Jesus contou e que, portanto, como é uma parábola, o que ela está dizendo não é literal. E aí, então, eles vão dizer que o inferno e o céu, essa vida depois da morte, tudo aquilo é simplesmente uma ilustração que Jesus criou, mas não corresponde à realidade, né? Bom, eu responderia a isso o seguinte. Primeiro, ainda que fosse uma parábola, temos que lembrar que uma parábola ela tem como objetivo ilustrar verdades espirituais através de uma narrativa fictícia ou tirada do dia a dia, tá certo? Então, vamos supor que o rico e Lázaro são personagens fictícios que Jesus inventou, né, criou ali na hora para contar, e a grande questão é, mas qual era o ponto da parábola? O que é que Jesus queria ilustrar? Então, ele poderia falar a respeito do céu e do inferno literais, contando uma história que ele inventou. Então, o fato de que é uma parábola ou foi uma história inventada por Jesus, não anula o fato de que o céu e o inferno, a realidade pós-morte, é concreto, né? São fatos reais. Então, vamos admitir que seja parábola. Isso não vai afetar de forma nenhuma o ensinamento a respeito do que acontece depois da morte. Mas há indícios, Natsan, de que isso aqui não é uma parábola, tá? Porque Jesus diz o nome de um dos personagens, não é? Está aqui no capítulo 16 de Lucas, não é? No verso 20, Jesus disse: havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do rico. Ora, é a primeira vez nessas histórias que Jesus usava com frequência em que ele nomeia uma das personagens. Isso tem levado muitos comentaristas a pensar na possibilidade de que Jesus está relatando um fato real. Conhecido, quem sabe. Conhecido. E como é que Jesus tinha conhecimento disso? Ele era Deus. Ele tinha acesso ao que acontecia depois da morte com a vida das pessoas e poderia estar trazendo esse conhecimento do que acontece depois da morte exatamente para ilustrar o ponto que ele queria fazer. E qual é o ponto da história? Então é só ler o contexto. Poucos versículos antes, nós lemos que Jesus está falando a respeito das riquezas. Ele diz no verso 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Esse é o ponto que Jesus está tratando aqui. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. As riquezas podem se tornar um ídolo que toma o lugar de Deus. E aí, então, no verso seguinte, nós lemos: os fariseus que eram avarentos
ouviam tudo isso e ridicularizavam a Jesus. Ou seja, a reação dos fariseus, que eram avarentos, amantes do dinheiro, né? É esse o tipo de rico que não entra no céu, não é? É aquele que é apegado ao dinheiro, que faz do dinheiro o seu Deus. Os fariseus eram assim, e eles estavam zombando de Jesus, porque Jesus disse que nós temos que renunciar à avareza para poder entrar no reino de Deus. E aí então Jesus conta essa história de um homem rico, que aqui simboliza os fariseus, e que era apegado ao dinheiro, e que vivia para o dinheiro, usava o dinheiro egoisticamente para si mesmo e ignorava o sofrimento das outras pessoas, como por exemplo Lázaro, que era um mendigo doente, cheio de feridas, que esmolava a porta dele. E o rico não dava nada, né? O mendigo vivia das migalhas que caíam da mesa do rico. Lembrando que o rico aqui representa os fariseus. Exato. Aí o que Jesus diz? Quando eles morreram, o rico, ele foi para o inferno. E lá ele estava atormentado e queria alívio do seu tormento, chegando inclusive a pedir que Lázaro fosse até o inferno, levando um pouquinho d'água, uma gota que fosse, para aliviar o calor, né, as chamas que o atormentavam. E aquilo foi negado para ele, dizendo que era impossível alguém passar de lá para cá e de cá para lá. Ou seja, o estado depois da morte está definido, não é? Definido. Então, se os fariseus pensavam que depois da morte eles poderiam ter alguma chance ou uma oportunidade, Jesus sepulta aquela expectativa contando essa história. E aquele mendigo, né, que era desprezado pelos fariseus, pelo rico, entretanto, ele recebe ali a sua recompensa ao entrar no reino dos céus. Não é dito aqui por Jesus, porque não é o ponto da parábola, mas é evidente que Jesus sabia e sempre ensinou que se aquele mendigo, depois da morte, foi para o paraíso e receber a felicidade eterna, foi mediante a fé em Jesus, né, como o Messias e o Filho de Deus. E aí o rico se lembra que ele tem 5 irmãos. Né? Tem os 5 irmãos. Eu acho interessante essas afirmações desse. E ele queria que Lázaro, então, já que Lázaro não podia descer até o inferno para consolar o rico, então pelo menos que Lázaro voltasse à terra, quem sabe reencarnando, né? Para avisar os seus irmãos de que havia inferno. Né? Ele diz aqui, né, no verso 28, tenho 5 irmãos, para que Lázaro dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Né? Então, essa história que Jesus contou, ela tinha como objetivo alertar os fariseus, que estavam ridicularizando Jesus quando Jesus disse que quem serve às riquezas não vai entrar no reino de Deus. Então Jesus contou, olha o que é que acontece com quem é avarento, com quem passa a vida voltado para as riquezas. Depois da morte, ele vai entrar no estado de sofrimento, de onde ele não poderá sair, onde não há pausa e não há possibilidade de qualquer alívio. E onde a pessoa vai estar bem consciente, vai lembrar da sua vida pregressa, vai lembrar dos seus familiares, mas não há absolutamente nada que possa ser feito. É interessante, se ele está falando como está se referindo aos fariseus, eles eram representantes de uma casta bem religiosa, né? Exatamente. E que essa religiosidade não adiantou em nada. Não adiantou absolutamente nada, porque o Deus do fariseu era o dinheiro. Né? É o que diz aqui no capítulo 16, deixa eu achar aqui, no verso 14, não é? Lucas diz assim, os fariseus que eram avarentos, ouvindo o ensino de Jesus sobre as riquezas, começavam a ridicularizar Jesus. Então eles amavam o dinheiro, né? Faziam do dinheiro o seu Deus, e aquela religiosidade deles de nada adiantava, porque era aparente, era uma falsa piedade. No fundo, eles amavam mesmo o dinheiro. E, na verdade, essa é uma descrição de muitos líderes de igrejas evangélicas hoje. Né? Eles posam de piedosos, tementes a Deus, se humilham com um pano de saco e cinza e tudo, mas no fim... Inclusive um desses teve aí na televisão um tempo desse, né? Se vestido de saco e fazendo aquela coisa fazendo toda aquela aparência, andava de Ferrari e de Porsche, né? E no fim, o que ele quer é dinheiro mesmo, né? Então, essa combinação de falsa piedade, falsa religiosidade com avareza e amor ao dinheiro é muito antiga, né? Os fariseus já praticavam isso aí. Então, essa história do rico e Lázaro foi contada contra os fariseus, para alertar para eles, olha, vocês estão
amando o dinheiro, estão aproveitando aqui, mas depois da morte vocês vão experimentar o sofrimento eterno por causa da sua avareza, por causa do seu pecado, por causa da sua hipocrisia, não é? Enquanto que aqueles, mesmo sendo pobres, que creem em Deus e servem a Deus fielmente, esses entrarão no paraíso. Não podemos dizer também que nessa parábola Jesus está enfatizando a questão do fato de que aquele fariseu, ou aquele rico, desculpe, deixou de dar esmolas. Se tivesse dado esmola, feito boas obras, estaria do lado de Lázaro também. Podemos dizer que sim, só que tomando o ensino bíblico como um todo, né, se as esmolas e o cuidado para com Lázaro fosse resultado daquele coração, de um coração agradecido a Deus, convertido, que já reconheceu que a salvação é um dom de Deus, então aquelas boas obras, elas seria o resultado dessa salvação. É o resultado dessa salvação, não é? Seria o resultado disso. Que aí. Alguém pode chegar à conclusão, bom, então a história está dizendo que se o camarada fosse bom, ele estaria no céu lá junto com... Não é isso, né? Está dizendo que ele amava a riqueza. Isso. E que não demonstrava nenhum apego para com Deus. O dinheiro não vai salvá-los dos seus pecados e nem da sua culpa. Há um ponto aqui no final da história que talvez mereça também atenção, Nadson, é que quando o rico, em tormentos, ele pede para Lázaro voltar para o mundo dos vivos para avisar seus irmãos, então o que é dito a Lázaro é que não pode. E diz também, os vivos têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Moisés e os profetas, as escrituras, né? A Bíblia, é claro que àquela altura só havia o Antigo Testamento, né? Mas aí o que está sendo dito é o seguinte, se alguém não quer vir para o inferno, tem informação suficiente a respeito disso na Bíblia, na revelação que Deus já nos deu por escrito, ou seja, a suficiência da Escritura na salvação do pecador. Inclusive foi dito ao rico, né, ainda que Lázaro voltasse para o mundo dos vivos, eles não acreditariam se eles não acreditam em Moisés e nos profetas. O ponto aqui é a doutrina da reencarnação, não é? A ideia de que se os mortos podem se comunicar com os vivos e trazer conhecimento novo, substitutos ao Evangelho de Jesus Cristo, não é? Então essa passagem combate isso e nos mostra a suficiência da Bíblia na salvação do pecador e também no conhecimento do mundo vindouro e daquelas coisas que acontecem depois da morte. Essa história é rica, com certeza daria para a gente fazer um tempo maior, mas em poucas palavras já foi dito o que precisava ser dito. Obrigado pela sua audiência, nós agradecemos, continuamos à sua disposição para atendê-lo naquilo que for necessário à luz das Escrituras, pastor. Lembre, querido ouvinte, que a salvação é um dom de Deus e que Deus deseja ser adorado acima de todas as coisas. Não permita que o dinheiro seja o Deus da sua vida, o ídolo da sua vida, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Até o próximo programa. Buscai primeiro o reino de Deus e assim a justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias.